Como vimos há pouco, o dia do Senhor, em todo o livro está grafado a palavra dia com um D maiúsculo, porque é um dia específico, é o dia do juízo final, o dia do derramamento da sua ira sobre aqueles que permanecem na impiedade. O uso explícito da frase, o dia do Senhor, põe esse material em parênteses, do verso 7 até o verso 14, como vimos domingo passado. Por várias vezes o profeta se refere à expressão dia do Senhor. E há 3 frases aí, dos versos 7 a 14, que substituem a expressão dia do Senhor. Isso acontece aí nos versos intermediários. No dia do sacrifício do Senhor, verso 8. Naquele dia, versos 9 a 10. E naquele tempo, verso 12. Todas essas expressões introduzem o tema do dia do Senhor. Agora veremos hoje que do verso 14 ao 18, de novo o profeta traz em grande proeminência a expressão dia do Senhor, ou o dia do sacrifício do Senhor, ou naquele dia, ou naquele tempo. Os versos 14 e 18 então dão continuidade a esta ideia, ao tema do dia do Senhor, que inicialmente fora mencionado em termos específicos lá no verso 7. Então agora ele vai expandir. Se ele já tinha, usando a ideia da repetição, firmado isso na mente dos seus ouvintes, agora ele volta de novo a repetir, repetir e repetir. O propósito de Sofonias é que Israel claramente compreenda o que significa o dia do Senhor. Então agora a concentração neste tema específico alcança um nível de saturação. O profeta quer saturar o povo com esta linguagem do dia final, com a mensagem de que está chegando o momento em que Deus há de manifestar-se em toda a sua santidade. Nada menos que 10 vezes nesses 5 versos o dia é explicitamente mencionado. Veja, em 5 versos, por 10 vezes Sofonias menciona o dia do Senhor. Ele o faz a fim de realçar, de dar máxima atenção a essa expressão. Ele está avisando Israel, e isso claro se inicia no verso 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso. Como é forte o verso 14, em especial a expressão atenção. Eu fico imaginando que neste momento, a plenos pulmões, Sofonias gritou à nação. E as repetições são um alerta para que não se esqueçam do dia do Senhor. E como é forte esta mensagem anunciada pelo profeta. O dia agora caracterizado como uma teofania aterradora, na qual a ira transbordante de Deus é desencadeada. A teofania é a manifestação do próprio Deus em uma forma que pode ser percebida. Pode ser numa nuvem, numa sarça que arde, mas Deus está se manifestando. Outrora Deus estava falando por meio do profeta, agora o próprio Deus vai se manifestar em uma teofania poderosa, aterradora, e a ira dele vai ser manifesta. Essa de fato é uma mensagem na qual foi esquecido os nossos dias, a ira de Deus. Quanto Deus odeia o pecado. Nós lemos agora na nossa liturgia, no breve catecismo de Westminster, a pergunta de número 87, que assim declara: o que é arrependimento para a vida? Resposta: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados. Abandonando-os, volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência.
Algumas expressões usadas pelos nossos pais puritanos aqui devem saltar aos nossos olhos. A primeira delas é tendo verdadeiro sentimento. Não pode ser algo fingido, hipócrita, dissimulado, temporário. Precisa ser verdadeiro. Outra coisa que os puritanos nos ensinaram acerca do arrependimento para a vida: você deve se encher de tristeza, ser repleto de tristeza. E mais, ele diz de horror. Não só cheio de tristeza, mas horror. Por isso o crente deve ser alguém conhecido pela tristeza e o horror pelo pecado. Porque Deus há de manifestar a sua ira. Então a pergunta 87 nos leva a reconhecermos a necessidade de mudança. E é isso que Sofonias deseja dos seus ouvintes. O profeta então introduz esta sessão por meio de uma vívida descrição do efeito do dia. E ele diz então: vês, ó homem poderoso? Essa expressão homem poderoso aqui perde um pouco do sentido quando dá tradução. A ideia é que era um homem, um guerreiro, forte, invencível, acostumado a tirar vidas, acostumado com a morte, com os horrores da batalha. O sangue lhe era comum. Ele já não tinha enjoo quando via a morte, quando a enfrentava. Nos seus olhos não há temor. Ele não teme nada nem ninguém. É um homem forte, poderoso. Essa expressão que Sofonias busca aqui, e a ela que ele nos conduz. Ele ganhe amargamente em consequência da vida vinda do dia. A expressão ganir é algo interessante. Em geral, cães em agonia ganem. E o texto então diz que esse guerreiro poderoso, que o profeta disse: está vendo, homem poderoso, esse dia se aproximando? E ele então vai narrar a ele como esse dia será. E a narração desse dia faz com que esse homem poderoso venha a ganir. A voz, o som que caracteriza esse dia tumultuoso, constitui um clamor de desespero da parte daquele que um dia foi um poderoso guerreiro. Aquele que é descrito como alguém acostumado com a morte, agora geme diante dela. Aquele que é descrito como alguém que traz terror, horror aos seus inimigos, agora geme simplesmente ao ouvir a descrição do dia da ira do Senhor. Na teofania original, no Sinai, a atenção se focaliza na voz de Deus, declarando seu senhorio sobre o povo. Você viu isso lá em Deuteronômio 4, 12, 33, 36, 5, 19 a 23, e 8, 20 e 18, 16. A atenção ali está focada em Deus falando no monte. E o povo treme ao pé do monte, morrendo de medo da voz majestosa de Deus que fala. Mas agora, observe que a atenção se concentra na voz que responde à auto-manifestação do Senhor em seu grande dia. Agora a atenção está na voz do guerreiro poderoso, que geme, que tem medo, que está desesperado ao ouvir Yahvé declarando como será o seu dia de juízo. É uma voz de amargo desespero da parte do guerreiro que foi subjugado. Isso vai ficar claro daqui a pouco, em algumas expressões são usadas para dizer e declarar-nos como será aquele dia. E o guerreiro então subjugado, esmagado, dominado, que outrora fora poderoso e forte, geme diante simplesmente do fato de ouvir como será a manifestação. Ora, irmãos, consideremos já aqui algo de tão grande seriedade. Se naquele tempo do profeta, quando ainda não havia se manifestado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como é a nós em sua primeira vinda, e se para ele, aquele guerreiro poderoso, ainda estava tão distante as promessas a se realizarem, gemeu ele, porque haveríamos nós
que estamos a tão poucos passos deste dia, por que nós não gememos? Por que não nos colocamos em tão grande terror diante da manifestação do dia da ira de Deus? Por acaso achamos que somos mais fortes do que homens poderosos, que estavam acostumados com a morte e com o sangue? Será por acaso que podemos resistir, lograr êxito em fugir da presença do Todo-Poderoso, que prescruta a terra, que esquadrinha as ruas de Jerusalém, que investiga o coração dos homens? Já aqui a nós lição suficiente para tremermos diante dele. Esse dia então será tão terrível que o homem poderoso, o guerreiro de muitas batalhas, acostumado às cenas coalhadas de sangue, destruição horripilante, gritará com abjeto terror diante dessa devastação sem precedentes. Imagine nós, tão desacostumados da morte, do sangue, dos terrores da batalha, se esse homem, que assim o foi constituído pela vivência, geme, o que será de nós? Temamos o dia da ira do Senhor. Levemos em máxima consideração para não passarmos por horrores tais. O dia, como será? Como será esse dia? Em primeiro lugar, então, eu quero considerar com vocês como vai acontecer. O dia é mencionado 7 vezes nos 2 versos seguintes. 5 pares arranjados poeticamente caracterizam o dia e descrevem os fenômenos que o acompanham. Então, esses pares arranjados vão descrever esse dia. Então, a primeira coisa é entender como ele vai acontecer, o que será, como se dará. A característica dominante desse dia é que ele é um dia de ira transbordante. Olha o verso 18, acompanhe comigo na sua Bíblia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. A expressão final aqui é muito forte. Fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. A ira dele vai transbordar, vai alcançar tudo e todos. Ninguém, nada ficará isento. De novo, capítulo 2, verso 3 ecoa em nossas mentes. Por acaso alguém pode lograr êxito em esconder-se dele? Alguém pode fugir da presença dele? Ele está declarando que vai ter destruição total. Ele mesmo está dizendo que vai ser repentina a destruição de todos os moradores da terra. Há como fugir da presença dele? Esse verso então inspira um cântico do século XIII de Tomás Celino. Eu quero que você ouça com atenção o que vai cantar. E no meio do hino, eu vou então apresentar a vocês a tradução dele. Mas ouçam, para vocês entenderem o que Tomás Celino nos falou, baseado nesse texto de Sofonias, lá no século XIII.
E ele declara assim: o dia da ira, que dia terrível, quando os céus e a terra passarão, que poder haverá a espera do pecador? Como poderá ele encarar o terrível dia, quando enrugado como um pergaminho ressecado, os céus em chamas se enrolarem, quando ainda mais alto e ainda mais amedrontador soar a trombeta que desperta os mortos? Naquele dia da ira, que é iracundo dia, quando o homem para o juízo se despertar do barro, tu, pecador, tremente a esperar, ainda que céu e terra passem. Tomás Celano, Dies Irae, século XIII. Eu agradeço o Antônio Corvo e o Padre Zé, que lá no nosso grupo de estudo de latim me ajudaram na revisão deste hino. Um hino muito belo, que retrata muito bem o que Sofonias declara. O dia da manifestação da ira do Senhor. Sofonias usa aqui um recurso poético da paranomasia. O que isso é? Ele toma expressões que têm sons semelhantes, bem próximos, para realçar uma a outra e repete elas. Claro, da tradução do texto hebraico para a língua portuguesa isso se perdeu. Mas a primeira expressão, ela encontra redundância na segunda, na tonalidade, quando ela é falada. E ela então reforça a primeira. Ela reúne palavras de sons semelhantes para dar ênfase. Lembrem-se que ele já vem fazendo isso quando ele várias vezes fala dia do Senhor, dia da ira, da indignação. A segunda palavra de cada uma desses pares geralmente é mais forte que a primeira. Ele vai fazendo uma crescente. E eu fico imaginando que no final, quando Sofonias parou de falar, o povo estava de joelhos, caído no chão, porque estava tão forte a impressão do que era o dia do Senhor, que um homem, nenhum deles sequer em Jerusalém, poderia ficar de pé. E é isso que o profeta faz. Sofonias também traça um paralelo com as expressões encontradas lá no profeta Joel. E observe então esse paralelo. Sofonias, o capítulo 1, verso 15, em relação a Joel, capítulo 2, o verso 2, ele diz: um dia de escuridão e densas trevas. O profeta repete essa verdade. O profeta Sofonias diz isso: um dia de nevoeiro e densas nuvens. Joel repete essa mesma verdade. Isso acontece também no capítulo 1, verso 16 e Joel 2, 1. Um dia de toque de trombeta e grito. Joel diz: tocarão a trombeta em Sião e gritarão em seu santo monte. Essa mesma ideia vai ser repetida lá por Amós, no capítulo 5, versos 18 a 20. É uma terceira passagem de grande importância no tratamento do assunto do dia do Senhor. Você também vai ver a ideia de manifestação do fogo e do juízo, como dito aqui por Sofonias, em todo o livro do profeta Jeremias. Como o fogo desceu sobre Jerusalém e a consumiu. Portanto, tanto Joel como Sofonias e Amós realçam a ideia do dia do julgamento. E Jeremias viveu e experimentou isso e declara-o no seu escrito. E às vezes nós achamos que se retarda o dia da ira do Senhor. E os profetas todos estão dizendo: ela veio, mesmo que não completamente, mas ela está se manifestando, Deus está julgando, Deus está presente. Vem o dia da consumação. Ai dos moradores da terra. Mais uma vez, Sofonias associou então a vinda do Senhor com as manifestações pactuais. Ele o fez isso outrora. Nós vimos lá no capítulo 1, verso 1 e 2, a aliança de Noé.
a aliança de Abraão nos versos 7 a 8, e agora a aliança de Moisés nos versos 15 a 16, porque ele traz a ideia da teofania lá do Sinai para este texto. Como Deus se manifestou pela voz em meio às nuvens, trovões, raios e justiça lá no Sinai, agora o profeta traz essa imagem aqui. As 3 manifestações passadas da aliança, em Noé, Abraão e Moisés, de novo são restauradas aqui. Lembrem-se que Josias havia encontrado o livro da lei, e que Sofonias está tomando o livro da lei lá em Deuteronômio, e ele se baseia então nas manifestações da aliança para falar ao povo de Israel. Essas manifestações da aliança fornecem um pano de fundo para a compreensão do dia do Senhor. Deus entrou em aliança, requer do seu povo santidade e que esse povo permaneça fiel e em obediência. Vem então, em segundo lugar, os terrores desse dia. O primeiro par declara o dia como sendo de adversidade e angústia. A expressão hebraica para angústia indica a ideia de uma extrema pressão que imobiliza uma vítima. Como quando, por exemplo, um leão segura sua vítima pela garganta e vai pressionando até tirar-lhe a vida. A ideia de Sofonias é que, em primeiro lugar, o dia do Senhor tem a adversidade e a angústia. Os 2 pares se unem, o segundo fortalece mais a ideia do primeiro. Nesse dia, vai haver uma angústia tão grande, tão extrema, pressão sobre você, que vai imobilizá-lo completamente. Não há fuga, não há como fugir. Pelo contrário, o livro de Apocalipse declara que nesse dia final, até a morte fugirá dos homens. Os homens buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Vão ser objetos da ira de Deus. Buscarão os montes para que as pedras os soterrem e não morrerão. Que dia terrível! O segundo par, que o dia será então um dia de destruição e desolação. A terra será deixada em absoluta ruína. Você deve ter atentado para o verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Sabe os seus bens? Alguns deles servem de fiador para você, para sua posição, para sua estabilidade, serão consumidos completamente. Aquilo que tem maior valor para os homens, o ouro, a prata, serão completamente consumidos. Tudo aquilo que você pensa trazer segurança vai ser consumido por completo. Tolo. Tudo aquilo que você acha que pode dar algum poder, alguma estabilidade, será por completo consumido. Essa é a segunda mensagem do profeta. Em o terceiro par, que o dia será um dia de escuridão e densas trevas. Essas densas trevas são as que ocorreram lá na 9ª praga do Egito, que isolaram e imobilizaram as suas vítimas. Uma escuridão tal que os impossibilitou de mover-se. Um único passo era impossível. Entenda, não há tecnologia de iluminação que possa vencer a escuridão e aquilo que é declarado como densas trevas. Literalmente é algo que pode ser tocado. A luz não pode permeá-la, nem o poder do sol. Imagine lanternas, velas, lâmpadas. Ficaremos impossibilitados de um único passo, limitados à quietude, imobilizados. Ele vai tirar a sua possibilidade de locomover-se, de agir, reagir, ver, entender. Você ficará imóvel. Ele vai destruindo cada uma das capacidades humanas. O quarto par, que o dia será um dia de nevoeiro e densas nuvens. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todo o Antigo Testamento Deus sempre vem em nuvens negras, escuras, cinzas, com raios, trovões. Faz o povo tremer, cair de joelhos.
E assim acontece também no Novo Testamento. Quando o Filho de Deus foi transfigurado, nuvens o envolveram. A Bíblia diz que quando ele voltar no último dia, ele virá sobre as nuvens. Nuvens negras, com raios, trovões. Manifestará a sua ira e a sua justiça, julgará os homens. Apocalipse está cheio de expressões onde as nuvens cercam o santo lugar, o trono de Deus, raios e trovões. E não são esses nossos raios e trovões que já nos fazem temer diante das tempestades que aqui sofremos. São piores, ecoam por todo o universo, fazem tremer as estruturas da terra. Assim será no último dia. Quinto e último par, que o dia do Senhor será um dia de toque, de trombeta e grito de batalha. Aqui cabe só uma única ilustração. Jericó, com as suas altas muralhas e homens armados. Quando os israelitas marcharam em torno dela e tocaram a trombeta do Senhor, toda a cidade ruiu. Pereceram seus exércitos e morreram seus habitantes. Toda fortaleza humana, todo poderio militar humano, toda força do guerreiro, num simples toque da trombeta do Senhor, no alarido de guerra aquele dia, perecerá, morrerá. É isso que deseja o Senhor. Para pensar, o dia da ira virá. Romanos capítulo 2, o verso 5, eu quero ler com você. A Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 2, o verso 5. Ouça, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Toda vez que você se nega a entender que esse dia está vindo, está se aproximando, a única coisa que você faz é acumular contra você mesmo ira para o dia da ira. Em outras palavras, se já está ruim, você está fazendo ficar pior ainda. É uma mensagem para você. Esse dia está vindo. Quer você acredite ou não nele, ele está se aproximando. E como vimos na pergunta 87 do breve catecismo de Westminster, o que Deus está requerendo é arrependimento para a vida. Essa é a resposta que Deus exige. Este grande dia da ira divina, Apocalipse 6, 16 a 17, é tão certo quanto foi a devastação de Jerusalém. Apocalipse de São João, capítulo 6, verso 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vai vir, vai chegar, e você vai gritar aos montes, aos rochedos: cai sobre nós. Mas lembrem-se, só há um esconderijo, Sofonias. O Senhor é quem esconde. Escondam-se nele, fujam para o Senhor. Todos os que não forem encontrados em Cristo, unidos a Ele pela fé, serão eliminados da face da terra. Mateus 3, 7. 1 Tessalonicenses 1, 10, Apocalipse 11, 18, 14, 10, 16, 9 e 19, 15. Se você não está em Cristo, você será eliminado, como declarou o profeta no verso 18, da face da terra. Vamos orar? Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Bondoso Deus, vem o dia da ira do Senhor. Atenção, vem o dia da indignação do Senhor. Que consideremos a mensagem do profeta e busquemos arrependimento e esconder-nos em Ti enquanto ainda é tempo, para que a Tua ira não seja derramada sobre nós. É o que nós rogamos, Pai, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.